fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Pará, terminei em 2009 e naquela época a única coisa que parecia ser bom mesmo era vir para São Paulo para residência, né? Estados Unidos era uma coisa que não estava no radar, né? Então todos os meus professores, as pessoas que eram minhas referências estavam vindo de São Paulo, né? Então eu vim, fiz a residência na Unicamp e na Unicamp a coisa já começou a mudar, porque as minhas referências passaram a ser pessoas que tinham feito algum tipo de treinamento nos Estados Unidos, né? Então eu tive um mentor durante a residência que passou alguns anos na Universidade do Texas, no MD Anderson, fez um Research Fellow e hoje ele é uma referência aqui no Brasil em neuro-oncologia. E ele foi uma das pessoas que ficou assim, não, você tem que ir, você tem que pelo menos passar um tempo, passar alguns meses para, de repente, trazer um material de pesquisa, fazer um doutorado aqui, você vem trabalhar comigo e está tudo certo. Então, eu nunca tive nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos, nunca teve no meu radar, né? E no último ano da residência, nós temos, ainda até hoje na Unicamp, você pode passar 3 meses fazendo o que você quiser, em qualquer lugar. Então, tem gente que vai para outra universidade. Eu, no caso, fui para o MD Anderson, né? A convite dele, fazendo contato. E cheguei no MD Anderson para fazer 3 meses de research. Eu já tinha meio que um projeto desenhado do que eu queria fazer. E conheci, tem outros brasileiros lá. E, assim, me dediquei, né? Eu me lembro que era o meu projeto, eu tinha que levantar, sei lá, 600 e tantos pacientes e tudo. E 3 meses para terminar tudo, né? Então eu chegava 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, todos os dias, sabe? Fim de semana, e a coisa ia e tudo. E começaram a ver, assim, poxa, esse cara trabalha, né? Esse cara... E aí começaram, você não pode dar uma ajuda com isso aqui, com aquilo ali e tudo. E eu fui, né? Mantive esses contatos e comecei a ver a prática nos Estados Unidos como um negócio muito diferente, muito legal, né? Voltei. Só uma pergunta rápida. Nesses 3 meses lá no MD Anderson, além de ajudar eles com a parte de pesquisa, coletar dados, você também esteve no centro cirúrgico, acompanhando eles? Eu ia muito eles? no centro cirúrgico porque a minha pesquisa era diretamente ligada ao centro cirúrgico. Então, eu tinha que coletar muito dado, mas tinha que ir muito para o centro cirúrgico também. Então, eu ficava vendo essa realidade e tudo. Eu falei, nossa, é um outro mundo. Mesmo tendo feito Unicamp, né, uma universidade excelente e tudo, eu ficava assim, isso aqui é realmente uma coisa muito extraordinária, né? E voltei para o Brasil, né? Fiz as minhas publicações e tudo. Comecei a trabalhar até com esse meu mentor aqui em São Paulo. Comecei a ver assim, que algumas coisas não estavam me agradando. E sempre fazendo esse jogo de comparação, né? The grass is always greener, né? E aí falei, putz, eu acho que eu quero voltar. Eu tô interessado em passar mais um tempo lá. Não tinha terminado todas as minhas pesquisas. E aí ele falou, cara, eu acho que você tem que volta, passa mais uns 6 meses, termina o que você tem que fazer e você faz o seu doutorado. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei em contato de novo com o pessoal já, eu entrei nesse ponto em contato com as pessoas que eu tinha conhecido no MD Anderson e a partir daí eles disseram, não, venha, vamos conseguir uma bolsa, você vem fazer pesquisa. E eu brinco com a Lina, né, que o meu contrato era de 6 meses, nós íamos passar 6 meses nos Estados Unidos. E tá aí, são agora 9 anos, né? Foi esse... ela até hoje fala isso. Nossa, era só 6 meses, né? Só 6 meses. Então, eu fiz fiquei 6 meses lá e aí não acabou, obviamente, a pesquisa, porque já tinha outra coisa. Eu comecei a estudar muita estatística, então... Tinha um estatístico no departamento, mas demorava 3 meses para você conseguir os resultados. Então, eu comecei a fazer minha estatística, comecei a estudar. Já era remunerado quando você voltou para o Quando eu fui, já era remunerado. Quando eu fui antes, 3 meses, não. Eu paguei tudo, né? E quando eu voltei lá, eu voltei já remunerado, né? Mas aquela remuneração de Fellow, Research Fellow, né? Que é bem menos do que um Fellow clínico. Mas, assim, eu já tinha alguma reserva aqui, então dava para segurar. E depois de uns 3, 4 anos, né, aí começou que a ideia inicial era assim, não, você vem para fazer residência, mas não do zero, você vem para fazer uma residência no PGY3. Neurocirurgia tem muita gente que abandona mais ou menos no 3º ano lá. Uma residência muito puxada, muito difícil, são 7 anos. E no 3º ano é quando ou muita gente muda, vai para outra coisa, porque entendeu que não é para ele, ou é demitido. Assim, é bem comum mesmo.
Então, tem muita vaga que abre, que chama de PGY3, né, o terceiro ano. Então, assim, não, você vem e entra numa vaga de PGY3 e aí você só tem mais 4 anos para fazer. Eu falei, então tá bom. E aí... Posso fazer uma pergunta? Em que momento que você voltou para o MD Anderson para fazer pesquisa, começou a existir a discussão de você fazer o treinamento clínico, fazer um fellow ou entrar como PGY3 ou 4? Eu acho que foi mais ou menos aí com uns 6 meses que eu comecei a renovar o contrato, aí começou a ficar sério, falou assim, tem que estudar para os steps. Eu não tinha nem estudado para os steps, né? Então, não, agora começar a estudar para os steps, começar a ver. E aí eu fui meio que delongando essa estudada, porque na época o Step 1 ele tinha nota, né? E a nota de corte para você ir para entrevista era 240, né? Se você tirasse menos do que 239, você estava excluído. Você podia ser um gênio, você não ia para entrevista. Então assim, meu Deus do céu, tem que tirar o tal 240 e em 10 anos que eu não estudava genética nem nada. E aí fui até o ponto que eu estava, que eu fazia os testes, né? E eu chegava nessas notas altas, aí eu apliquei, fiz. Então, por isso que eu até atrasei um pouco começar o fellow clínico, não o fellow clínico, a vida clínica, porque eu queria ter uma nota alta que não excluísse a possibilidade de eu fazer residência. Eu apliquei para o MET, fui para algumas entrevistas de residência, fui para 3 entrevistas de residência, teve um lugar que eles estavam mudando o chairman, então eles queriam alguém com experiência, né? E a coisa parecia que ia encaixar, mas por causa de uma questão de visto, eles não trabalhavam com J, na época eu ia aplicar para um J clínico, na verdade eu ia aplicar para o Green Card, não consegui, porque teve um atraso e tudo na minha aplicação, então eu teria que ir com J e eles não trabalhavam com J. Interessante isso, que o J é o caminho seguro para o IMG, mas a neurocirurgia é tão competitiva que nem o J basta. Não. Em alguns o programas, J para neurocirurgia é um suicídio. Porque essa é a verdade, eu tenho um grande amigo que fez fellow comigo, que assim, de proposta de emprego, ele inclusive chegou a assinar um contrato em Cincinnati, e depois viram que eles não tinham como tirar o J dele, o 2-year home requirement, e fizeram ele assinar assim, abrindo mão da vaga, né? Então, assim, o J, para outras especialidades, você ainda consegue waiver. A neurocirurgia é muito difícil. Então, eu falo assim, se você é para neurocirurgia ou para especialidade muito competitiva, o J é um tiro no pé. Mas, na época, assim, é isso, eu não tinha essas informações. Eu realmente fui aprendendo, né? Eu fui descobrindo a EB2 National Interest Waiver numa reunião que teve um advogado que pagou uma pizza para os fellows para reunir e conversar sobre isso. Então, assim, foi numa coisa que não foi comer pizza de graça, né? Essa coisa que fellow faz muito, né? Pô, nos Estados Unidos tem isso também, cara. Eu sei. E aí os caras, você queria fazer uma reunião, queria trazer gente, você pagava uma pizza. E aí eu fui saber, então eu posso aplicar para o Green Card? Pode. Não, só fazer ideia. Assim, fui muito na cara e na coragem, né? Então, acabou que esse caminho da residência não deu certo, eu encontrei uma neurocirurgiã lá no MD Anderson, porque eu estava conversando sobre o futuro, ela falou assim, mas por que você quer fazer residência? Eu falei, porque é o caminho, né, por causa do board, blá, blá, blá. Ela falou, uma perda de tempo, 7 anos, sofrimento, não, faz fellow. Você tem tanta... Ela começou a me apontar no departamento várias pessoas que não eram, que não tinham o board. Ela falou, cara, você faz o fellow, você vai arranjar um emprego. Eu falei, então é uma boa. E aí eu comecei a aplicar. Apliquei, o primeiro fellow que eu fiz foi justamente no Brigham, foi onde nós nos conhecemos ali. Diego Churrasqueiro aqui, pessoal, que eu falei mais cedo, né? O churrasco que a gente fez no rooftop lá do nosso prédio não foi a gente que fez, foi o Diego que fez. E aí eu fiz esse fellow, que era Image Guided Neurosurgery, que basicamente era um fellow de tumor dentro da ressonância intraoperatória e tudo. O Brigham foi um dos pioneiros a ter ressonância intraoperatória. E na sequência eu já consegui um fellow de tumor e radiocirurgia na Cleveland Clinic. Fui para a Cleveland Clinic, terminei já no final desses 2 anos. A Cleveland Clinic estava comprando um hospital perto de Cleveland, né, ao sul de Cleveland, 1 hora, e eles estavam abrindo o serviço de neurocirurgia. E falaram assim, você topa, né? Você está aí, você está dando sopa, você tem interesse, né? Acho que nenhum americano louco toparia começar um serviço assim do zero. E aí eu topei, falei, vamos. E graças a Deus as coisas deram certo. Eu estou lá tem 2 anos e pouco agora. Esse meu amigo que passou os 2 anos no
no país de origem dele, né? Ele é argentino. Acabei de trazer ele para trabalhar comigo, porque o serviço cresceu, tudo, falei, eu preciso de mais um. Então, no final das contas, foi um Jota que teve um final feliz, porque ele voltou para a Argentina, passou 2 anos e agora voltou para trabalhar nos Estados Unidos, né? Que não é a coisa mais comum do mundo. Então, foi essa foi a jornada. E você falou que não conseguiu aquela vaga de residência inicialmente, porque eles negaram, por conta que você ia precisar do visto J. Exatamente. Isso. E aí você descobriu sobre o caminho do Green Card. Em que momento dessa jornada você, de fato, aplicou para o Green Card? Pois é, nessa época que eu estava aplicando para as residências, eu ia aplicar para o Green Card, ia dar tudo certo. E abriu a tal da vaga do R3, né, que todo mundo sonhava com essa vaga. E por causa disso, eles precisavam que a pessoa que pegasse a vaga começasse imediatamente. Então, eu não pude entrar com o pedido do Green Card. Eu estava com o pedido, com tudo feito, era só mandar. E aí ele falou assim, mas se você entrar nessa vaga, você tem que começar amanhã, a gente tem que começar com o J para você. E aí eu falei, então tá bom, eu vou começar, porque a vaga da residência era mais importante. Se alguém desiste, você tem que estar lá pronto no outro dia para substituir. Exatamente. Né? Aí eu não entrei, acabou que eles não me deram a vaga, né? Acabou vindo para um outro aluno de medicina que tinha feito faculdade nesse lugar, então eles preferiram trazer ele, que era uma pessoa que já conhecia e tudo. E eu fiquei ali, fiquei sem a vaga, sem a outra vaga também, que os caras tinham me dito, se eu tivesse o Green Card ia dar certo. Nessa época não estava com tanto atraso como está agora, então se aplicava para o Green Card, saía, tudo dava mais ou menos 1 ano, e foi isso. Então, aqui tem um ponto importante, Diego, que se aplica na neurocirurgia, mas eu também acho que se aplica nas outras especialidades que são muito competitivas para entrar no R1. Pega aí, por exemplo, ortopedia, talvez outras especialidades cirúrgicas, que é a disponibilidade, não que seja fácil também, mas a disponibilidade de alguns fellows. Então, eu troquei ideia contigo ontem, queria que você compartilhasse com o pessoal também quais seriam exemplos de alguns fellows na neurocirurgia, não que vão estar dando bobeira, que seja fácil, é só ir lá e pegar o fellow, mas que sejam oportunidades para neurocirurgiões brasileiros, que sejam exceptionally qualified, para eles conseguirem fazer um fellowship nos Estados Unidos. Eu acho que tem certos fellows que são extremamente competitivos e que realmente você não vai encontrar muito estrangeiro. E isso não é muito difícil de você saber quais são. Por exemplo, onde eu trabalho, na Cleveland Clinic, raramente você vai ver um fellow de coluna que seja estrangeiro, porque é um fellow muito procurado por americanos, né? A fellow, por exemplo, de deformidade, né? UC Davis, é um fellow muito tradicional e tudo, que não vai ter tanta disponibilidade. Mas a maioria dos outros lugares, você vai ter muito fácil, não vou dizer facilmente, fácil não combina, mas você não tem tanta dificuldade. Por exemplo, a Cleveland Clinic, fellow de tumor, fazer fellow de tumor nos Estados Unidos não é tão comum para o neurocirurgião americano. Há determinados lugares sim, mas não é uma coisa que é a preferência. Então, por exemplo, na Cleveland Clinic, a maioria dos fellows são estrangeiros, né? Mesmo na base de crânio, que eu acho que é o melhor programa de base de crânio nos Estados Unidos, é o da Cleveland Clinic, muito fellow estrangeiro. Coluna em vários outros lugares, muito fellow estrangeiro. Universidade de Miami, muito fellow estrangeiro. Então, eu acho que todas as áreas você tem. Agora, nessa questão de aplicar para o fellow, você tem que ser muito estratégico, né? Você tem que saber quais são os fellows que realmente valem a pena fazer e quais são os fellows que, de repente, não vão vingar, não vão te levar para lugar nenhum, né? É difícil saber porque eu conheço gente que passou por todos os fellows e deu certo, entendeu? O caminho do fellow, ele é um caminho, como você falou na tua apresentação, ele é um caminho um pouco mais incerto do que a residência. O caminho prioritário, se você puder, faça a residência. Para quem é neurocirurgião formado, fazer a residência de novo é uma coisa extremamente difícil, porque você já sabe o que é, você vai passar por aquele sofrimento de novo. Então, pouca gente topa fazer isso. Eu conheço 2 que fizeram. Um que estava, inclusive, no Brigham, quando nós estávamos lá. Ele é da Turquia, cara brilhante. Ele entrou no R3 e, assim, fizeram ele voltar para o R1. E realmente a vida dele, ele ficou muito amargo. Eu conheci ele, estava numa fase que ele estava, assim, muito amargo. Uma vida muito amarga. Eu falei, cara, você vai sair daqui com diploma de Harvard, você vai conseguir qualquer emprego, qualquer lugar. Ele falou, cara, eu daria tudo isso por só um emprego, num lugar quieto, que não me enchesse um saco, cara. Então, assim, porque como ele era fully trained, ele fazia o serviço de R1, que é muito básico, e os caras jogavam toda a função de um R4, R5. Então, fazer consulta e tudo. Então, assim, ele realmente sofreu muito.
Conheço um outro que não foi tão amargo, o André Bier, que está muito bem hoje, mas assim, foram 5 anos, né? Ele fez 5 anos de residência, é uma coisa bem, bem difícil. Agora, do outro lado do fellow, eu conheço também gente que fez fellow, sei lá, 5, 6 anos de fellow. 6 fellows para conseguir o emprego, né? Então, assim, mas fazer fellow é menos pior do que fazer residência, acreditem, não é tão ruim. E conheço uma amiga agora, até que fez 1 ano de research na Cleveland Clinic, fez 2 anos de coluna, um coluna pediátrica, um coluna adulto, no Arizona, acabou de ser contratada na Filadélfia. Ela tem 3 anos de Estados Unidos, né? Ela foi com green card, isso que ela foi genial, ela já foi com green card aprovado. Então, assim, aí a porta está escancarada, né? Porque você faz um fellow numa área que tem uma demanda altíssima, que é coluna, você tem o green card, isso ninguém vai olhar e vai dizer, nossa, eu tenho que lidar com visto, não tem isso. Ela foi contratada, não teve conversa. Então, muito rápido, né? Perfeito. Só fazer um paralelo aqui fora da neurocirurgia, o Diego falou que, por exemplo, um fellow ou outro podem ser muito competitivos. E eu vou trazer uma estratégia que o pessoal da rádio faz, que eu vejo muito. Eu trabalho muito com os fellows da radiologia, mesmo sendo cardiologista, como eu falei, eu faço imagem. E lá eles usam a seguinte estratégia: você entra por um fellowship menos competitivo, você faz um belíssimo trabalho, as pessoas confiam em você, aí alguém pega o telefone e te recomenda para o fellow competitivo depois. Então, na radiologia, todos eles que formam no Brigham, na rádio, eles querem fazer MSK, que é músculo-esquelético, eles querem fazer neurorrádio, eles querem fazer os fellows mais populares. Aí a cardiovascular meio que sobra. Só que tem muita gente estrangeira que está pronta para abraçar essa oportunidade, começa em um fellow menos competitivo, aí faz um belo trabalho, aí eu ou outro atende e ligamos para alguém do abdômen, do tórax, que vai pegar esse fellow depois. Então você pode fazer escadinha, como eu fiz na minha carreira, Miami, Hopkins, Harvard, você pode fazer dentro do fellow. Você faz um fellow menos competitivo, é a porta de entrada e vai subindo depois. Diego, eu poderia te fazer tantas outras boas perguntas aqui, mas eu tenho mais uma, para a gente encerrar. Conseguir emprego não sendo board eligible. Eu falei sobre isso na minha palestra. Vamos trazer aqui o exemplo da neurocirurgia. Quando você terminou o último fellow, você já tinha feito um no Brigham, feito lá em Cleveland também, e eles estavam abrindo esse hospital. A Cleveland Clinic precisava da sua ajuda lá. Não fosse isso, essa preparação de Deus aí para vocês, como que seria, de forma mais ampla, em geral, as oportunidades para um neurocirurgião que fez um fellow nos Estados Unidos? Presume-se tendo o green card, ajuda muito, ninguém vai querer lidar com waiver nesse cenário de J, mas presumindo a situação de imigração resolvida, você terminou um fellow nos Estados Unidos, ou 2 ou 3, como que seria para encontrar serviços como neurocirurgião nos Estados Unidos, não sendo board eligible? Como você falou, existe uma carência muito grande, né, de médico, e de neurocirurgião não é diferente. Um dos limites, e nós conversamos muito sobre isso, né, que eu tinha, era, assim, eu não sabia se eu podia trabalhar num trauma center. Normalmente, neurocirurgiões vão trabalhar em lugares que têm cobertura de trauma. E nos Estados Unidos, isso são chamados trauma centers. Não é um pronto-socorro, é um centro de trauma que é credenciado pela American College of Surgeons. E sempre houve essa lenda de que isso daí era uma coisa exclusiva para board certifieds. E isso não é verdade. A American College of Surgeons, eles têm um pathway para várias especialidades, inclusive neurocirurgia, onde você não precisa ser board certified. O problema disso é que nem os hospitais sabem disso. Então, quando eu apliquei para o emprego, eles não sabiam disso. Então, foi a primeira coisa: não, você não é board eligible, como é que você vai fazer? Eu falei, não, aí tive que mandar os e-mails, eu tive que convencer eles. E a minha entrevista de emprego foi muito clara. Eles falaram assim, olha, muito legal, você está aplicando, bacana, a gente precisa de você. Agora, se em algum momento você não puder fazer cobertura de trauma, o teu contrato é encerrado. Ponto. Foi bem assim, sabe, muito legal, gostamos de você, mas você está ali e essa função ela é absolutamente necessária. Então, eu tive que provar por A mais B que é possível. Então, eu acho que existe, dentro do mundo da neurocirurgia, uma razoável resistência a estrangeiros, o que não tem tanto sentido, porque a quantidade de estrangeiro que tem na neurocirurgia é muito grande, gente que está muito bem. Na Cleveland Clinic, por exemplo, ele não é nem o chairman da neurocirurgia, ele é o diretor do Neurological Institute, que está acima de tudo, só está abaixo do CEO da Cleveland Clinic, o André Machado. O André Machado é neurocirurgião brasileiro, formado na USP, fez funcional na Cleveland Clinic, ele não é board certified. Esse cara, ele tem a tendência, talvez, de ser o CEO da Cleveland Clinic. Então, às vezes, você tem que explicar para os hospitais, você tem que mostrar que é possível. E eu acho que hoje em dia existe uma certa conscientização disso.
Agora, a coisa mais importante é você ter as coisas que os hospitais querem, né? É você ter feito fellow na área certa, né? Por exemplo, fazer só tumor é uma área que a maioria dos hospitais não querem alguém que só faça tumor, né? Se você faz coluna, nossa, o mercado é enorme para você. Se você faz endovascular, poxa, você tem um belo mercado. Se faz só base de crânio, só quer fazer base de crânio, pô, é um pouco difícil, né? Ou até para americano só fazer isso é difícil. Então você tem que assim olhar também para o mercado e ver o que o mercado está precisando e você se adequa àquilo. Perfeito. Pessoal, um salve de palmas para o Diego Bastos, por favor. Diego, muito obrigado, cara. Sensacional.